teve a sua humilhação como homem, tá? Por quê? Porque Cristo ele se fez homem, tá? Deus habitou entre nós como homem, tá? Para conviver as nossas dores e vencer nossas dores para nos dar condição de conviver com ele, tá ok? Olhando aqui para o texto, você vai ver que Cristo se fez homem, ali em Filipenses 2, ele foi servo, tá? Sendo rico, se fez pobre, sendo santo. No contexto judaico, uma pessoa, né, no contexto dos levitas, né, coatitas, meraritas, gersonitas, né, eles só poderiam servir realmente quando eles atingiam a idade para servir, que era 30 anos, tá bom? Eles começavam aos 25 anos, só poderiam servir depois de ter passado por 5 anos durante tanto treinamentos quanto estudos. Eles tinham que aprender realmente, tinham que estar aptos para aquilo. E Cristo só começou o seu ministério com 30 anos, tá ok? O ministério de Jesus começa com o seu batismo, assim ele é impelido. E aí nós temos algumas coisas concernentes ao seu ministério. Houve bastante isso, mas o ministério de Jesus ele teve 3 anos de ministério. Jesus cumpriu tudo o que tinha que cumprir durante 3 anos do seu ministério. E aí nós temos aí que o cálculo, né, da duração do ministério dele, ele é feito com base nas festas pascuais em que ele esteve. Ou seja, se nosso ano foi o da obscuridade, o segundo ano foi o do favor público e o terceiro da oposição. Porque cada ano foi uma coisa que aconteceu. Porque em cada ano Cristo cumpriu não só uma obra do seu ministério, como também ele fez algo durante esse período, tá certo? E por que no terceiro da oposição? Porque foi o ano em que ele ia entregar a sua vida, tá? Ele ia morrer. Então ele deu muito sermão nos fariseus, ele corrigiu muita gente, né? Então ele se opôs, tá certo? Por isso que nós temos essas evidências aí. Importante, ó, gravem em suas cabeças. O primeiro ano do ministério de Jesus foi da obscuridade, o segundo ano do favor público e o terceiro ano da oposição. Estou deixando na apostila para você. Durante 8 meses na Judéia, tá? E aí na região sul ali, na Judéia, tá bom? E aí nós temos algumas outras referências de lugares que ele passou, como Betabara, né? E aí vai, tá certo? Depois ele teve 2 anos na Galileia, na região norte, tá ok? Teve também o seu ministério 4 meses lá em Pérea. Olha só que interessante. Então nós vamos ver aqui, ó, que ele exerceu o ofício de sacerdote, tá? O ofício de rei, o ofício de profeta, tá certo? Então, Jesus exerceu 3 tipos de ofício no seu ministério messiânico, tá ok? Então, 3 ofícios ele exerceu, né? Jesus, ele exercia todos os ministérios que nós temos hoje, né? Nós vamos ter alguns ofícios dele. Jesus era um bom mordomo, né? Porque é que me procureis, não sabeis que me convém tratar os negócios de meu Pai? Então Jesus ele já abordava as coisas de Deus assim, né? Jesus orava e jejuava. Que exemplo, ó. Nós temos então em muitos textos sendo mencionado que Jesus ele tinha uma vida, tá, dedicada a Deus, tanto no jejum quanto na oração, tá? Jesus frequentava o templo e as sinagogas, ou seja, Jesus ele ia para o lugar que era o culto religioso, não só para ouvir, mas também para pregar as escrituras, tá? Jesus lia as escrituras, tá? Ele sempre usou de exemplo os textos das escrituras, tá? Como quando ele pega o rolo do pergaminho de Isaías, né? A qual nós conhecemos como capítulo 61, mas lá naquele período não tinha capítulo. Lá você tinha que conhecer o texto mesmo, abrir o rolo e ler. Então ele lê o texto, tá certo? Jesus teve o ministério de apóstolo, enviado. Jesus teve também o ministério de profeta, de evangelista, né? Tudo isso daqui está embasado em Jesus. Jesus teve o ministério de pastor, aquele que cuida das ovelhas, tá? Ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus teve o ministério de mestre, ele teve um ofício de mestre, ele era chamado de rabi porque ele realmente era mestre naquilo que ele fazia, certo? Jesus exerceu o ministério de diácono, ou seja, ele serviu como quando aquela ocasião que